Pessoal, o que a gente está trazendo aqui é a nova visão da psiquiatria com a neurociência sobre as questões emocionais, né? Cris, a gente, todos os anos, a gente sempre se atualiza da visão do trauma, saúde mental, saúde emocional, e a gente está trazendo alguns processos, e eu estou aumentando muito, mas muito de verdade, os meus atendimentos presenciais. Eles vão entender o porquê que eu estou aumentando tanto meus atendimentos presenciais, e vou aumentar mais ainda, justamente sobre entender sobre o processo do trauma, o processo, alguns conceitos novos que a gente vai explicar hoje para vocês. Ótima noite, Lauren, seja bem-vinda. Vamos lá. Caneta e papel na mão é conteúdo mesmo, tá? Depois a gente vai fazer uns processos de tirar dúvidas. Primeiro passo, né? O trauma. O que é o trauma? O trauma não é o que acontece. O que acontece é normalmente, evento de choque. O que é o trauma? Aquilo que fica no sistema nervoso central da pessoa. Então, o trauma, segundo essa nova visão, é toda a informação, a carga emocional que ficou no meu sistema nervoso. E isso pode me levar a alguns processos. Primeiro processo que pode me levar a paralisação. Então, aqui vai classificar congelamento traumático, procrastinação. Aqui também vai se classificar o estresse pós-traumático, e depois eu vou descrever sinais para vocês identificar os sinais do estresse pós-traumático. E aqui também se enquadra o processo da fixação do trauma, né? Que é a fixação do trauma, estar preso. Hoje a gente entende que o trauma, por exemplo, pode inibir uma habilidade. O trauma, às vezes, pode inibir uma pessoa, por exemplo, de falar em público. E ela não desenvolve essa habilidade ao falar em público. Então, a gente percebe hoje que o processo do trauma ele é mais profundo do que a gente imaginava. Então, o Davi estava trazendo ali o burnout. O que é o burnout? Burnout é trauma. E hoje a gente entende que, por exemplo, uma das facetas que o trauma deixa é a dependência emocional. Só que o mercado do desenvolvimento humano ele está tratando o processo da dependência emocional com receita de bolo. Isso é extremamente perigoso. Éder, o que é receita de bolo? Vou te explicar. Receita do bolo é os protocolos prontos. E a dependência emocional não é tão simples de tratar. Normalmente, quem trata é psicólogo. Cris mexeu os pauzinhos dela, tem uns 4 anos. Era uma especialização para psicólogos. Cris mexeu o pauzinho, a gente se especializou na dependência emocional. Então, a gente é especialista hoje em dependência emocional, mas normalmente é psicólogo que trata. Mas é uma coisa que não tem cura e chama-se, o termo técnico é intrapsíquico. O que é um termo intrapsíquico? Isso que significa? Ele está instalado na identidade. Só para você ter uma ideia como é complexo ou profundo tratar a dependência emocional, a dependência emocional deixa a pessoa numa identidade de sobrevivência, na espiritualidade, nas relações
no matrimônio e no profissional. Então, o processo, só para você ter uma ideia, para tratar mesmo de verdade dependência emocional, vai mais de um ano de tratamento, porque é a construção de uma nova identidade. E em certos momentos a pessoa ela vai dar uma travadinha, entende? E aí a gente vai ter que elaborar os processos, mas é tratável. Tudo bem aqui? Alguém tem alguma pergunta? A gente está trazendo novos conceitos na Reflexo para ensinar a identificar o processo da dependência emocional pelo pé, tá bom? Tem como, Éder? Tem. Depois, mais para o final, eu vou mostrar onde se vê. Davi? Quando dizes que neste processo de um ano a pessoa tem momentos em que trava, significa que a pessoa vai ter que ficar com ela no seu interno e fazer ali algum processo com ela própria e depois continua no seu processo? Tratar dependência emocional, a pessoa não consegue sair disso sozinha. É mais de um ano de tratamento semanal, porque não tem como. E mesmo com tratamento, em alguns momentos ela vai travar. O que é travar? Estou tratando a dependência emocional na minha área profissional. De repente, a dor vai para o meu lado amoroso. De repente, ela sai do lado amoroso, vai para o lado espiritual. De repente, sai do lado espiritual e vai para uma compulsão. Então, o que vai entrar aqui também na dependência emocional, só para ampliar o teu nível de consciência, uso de drogas. Então, hoje eu tenho alguns pacientes que são usuários de drogas, mas é trauma, dependência emocional, e aqui é o processo severo da dependência. Alcoolismo, compulsões e pornografia. Tudo isso vai entrar dentro do processo da dependência emocional como um processo severo. O burnout entra aqui, porque é a compulsão pelo trabalho. É a compulsão pelo trabalho. Vamos lá. Profundo isso, né? É bem profundo. Davi? É curioso que o jovem hoje dizia-me, mas eu só quero ajudar os outros. É E ele muito entrou mais em, profundo. e ele entrou em burnout, não é? Mesmo por esse motivo. Porque E sempre entra. a atender as necessidades dos outros e esqueceu-se dele. Portanto, Sim, esta compulsão, não é? Pelo trabalho. sim. Que interessante, obrigado. Ah, você merece. Ótima noite, Milena. Seja bem-vinda. Só que agora a gente vai. Eu vou explicar algo para vocês, que é a forma como a gente trabalha hoje. O que a gente entendeu sobre processo de trauma e comportamento humano? O termo é fenomenologia, tá? Vem de fenômeno, é. Então, hoje a gente trabalha no método fenomenológico. Vou explicar o que é isso, tudo bem? Fenomenológico. É o estudo do comportamento humano, olhando para ele como um fenômeno. Isso é a fenomenologia, tá? Então, vou ilustrar para vocês entenderem melhor. Faz um ano que teve as enchentes na região sul do Brasil. Fez um ano já. Passa rápido, né? Nós temos alunos na região sul, alunos, pacientes que nos relataram algumas coisas. A enchente foi o evento de choque, tudo bem? Foi um trauma coletivo. Pegou várias pessoas. Tem gente que paralisa. Tem gente que não se abala com trauma e vai para ajudar.
tem gente que foge. Daqui a pouco eu vou explicar algumas fugas. Só que não existe um modelo de comportamento. O que é um modelo de comportamento? As pessoas vão agir assim. Só para vocês terem uma ideia. O governo lá do Rio Grande do Sul, ele desenvolveu alguns abrigos em escolas. Estava alarmante o número de abuso sexual dentro dos abrigos. Isso é fenomenológico. Então, mediante uma catástrofe natural, isso não era o lógico acontecer. Você entende? Mas o comportamento humano é um fenômeno. Eu tive um aluno e ele falou para mim assim, Éder, muito louco as coisas estão acontecendo aqui. E é o fenômeno do trauma. É isso que eu quero que você entenda. Leder, tem um casal aqui que teve relação sexual na frente de todo mundo. Olha que absurdo. Então, teve uma dissociação da realidade, uma dissociação emocional e usaram a imoralidade sexual, tendo um ato obsceno. Então, olha o que é fenomenologia. Então, quando você trata trauma, a pessoa entra em uma replicação do trauma. Então, vou exemplificar. Eu passei por trauma de abuso na infância. O que é o fenômeno? Eu posso me sentir abusado no trabalho, nas amizades, no relacionamento conjugal, com amigos. O fenômeno, que é o modelo do trauma, ele pode replicar em facetas diferentes da vida, em formatos diferentes. Isso é fenomenologia. Não existe uma regra. Só que o modelo do trauma, ele vai replicar. Ficou compreensível a fenomenologia? Só que dentro desse modelo, você vai ter que fazer bastante pergunta para o seu cliente para entender realmente a dor. A carinha do Davi. Fale, Davi! É mesmo um fenómeno. É um fenômeno. Você entende como fica mais fácil quando você olha para ele assim? É, Porque o que que vai ser daquela sessão? Aonde você vai chegar? Você não sabe. Porque é um fenômeno. E você vai ter que lidar com essa realidade, porque é uma realidade. Comportamento humano é fenômeno. As pessoas não são caixinhas. Você fala assim, aquela pessoa vai fazer isso? Não vai. Ela faz uma coisa que você nunca imaginou. Tudo bem até aqui? Éder, mas essas técnicas que trabalham estereótipo, que é padrões, então, isso sempre vai existir no mercado do desenvolvimento humano, mas isso não vai numa camada profunda. Se a gente não for no profundo, não tem resultado satisfatório, porque as resoluções são nas camadas profundas. Posso ir mais um passo? Vamos lá, vamos mais um passo. E aí vem um nível de clareza muito grande sobre o estudo do trauma. Então, olha que interessante. A gente entendia até então, cara, e essas informações são muito novas no desenvolvimento humano, é muito legal ter acesso já a esse tipo de informação. Voltando para as nossas aulas de fisiologia de reflexo, sistema nervoso, a gente entende que não existe dor no corpo, certo? A dor é provocada por quem? Sistema nervioso. Muito obrigado, Joana. Sistema nervoso. Então, o sistema nervoso é um sistema que ele é um conjunto de feixes de nervos que comunica. Então, aqui é uma das mudanças principais dentro do nosso método. Vou te explicar. Subentendia que a dor física é uma comunicação do sistema nervoso identificando
nosso consciente que o órgão não está funcionando direito. Tudo bem? Agora, quando chegava em crenças negativas, que são conclusões mentais, quando chegava em sentimentos e emoções, o que que a gente fazia até então? Dissociava a pessoa. Então, tinha até ferramentas de PNL que vocês viram eu atendendo várias e várias vezes, tipo, pega esse sentimento, dá um formato, dá uma cor, transforma em fumaça, abre um buraco no seu peito, como se fosse um zíper, tira aquele coração cheio de mágoas, ressentimentos, cheio de dor emocional do passado, e a gente vai colocar emoções positivas. Lembram-se dessas ferramentas? O que se entende, então? Alguns conceitos que mudam a partir do método Instituto, baseado nesses novos estudos do trauma. Número um, primeiro, eu preciso estabilizar o paciente. Éder, por que que eu preciso estabilizar o paciente? Senão eu retraumatizo o paciente. Éder, o que é retraumatizar? Retraumatizar é potencializar o trauma. Então, imagina que a casa está pegando fogo e a pessoa fala assim: Meu Deus, minha casa está pegando fogo. Você fala assim: Puxa, sinto muito. Daí você vira para a pessoa e diz assim: Mas você está bem? E daí ela diz: Puxa, esqueci meu celular lá dentro da casa. E daí ela falaria assim: Vou lá pegar. Isso é tratar o trauma sem estabilizar a pessoa. Então, como assim? Ela está chorando, ela não está ainda na fase de negociar com o trauma. Ela precisa de estabilidade antes. Você me entende? Por que precisa? Porque eu preciso gerar vínculo de segurança com a pessoa para ela realmente se abrir comigo. Ah, Éder, e aqueles pacientes que chegam na sessão falando tudo? Isso já é um problema. Porque ela nunca te viu na frente, na primeira e na segunda sessão. Ela já está falando da vida? Ela não tem filtro de segurança. Ela faz isso com você, com o cabeleireiro, com o Uber, com o vizinho, ela faz isso com todo mundo. Então não é saudável a pessoa falar da vida dela logo de cara. Isso já mostra uma dor. Ela não tem senso crítico em quem ela vai depositar a confiança. Éder, mas eu sou terapeuta, mas você é um ser humano. Tudo bem até aqui? Então eu preciso estabilizar para não retraumatizar. Primeiro passo. Segundo passo, crenças, sentimentos e emoções são informações de dores não resolvidos. Crenças, sentimentos e emoções são pistas ou informações de dores não resolvidas. Vou explicar, tudo bem? Então, eu não dissocio a crença, eu não dissocio a emoção. Eu preciso usar essas informações. E eu vou explicar como se faz isso. Então, até então, a gente dissociava o cliente. Então, quando eu tiro uma crença da mente dele para instalar o positivo, eu estou dissociando o cliente. Éder, é ruim dissociar? Sim, porque eu não vivo a realidade. Éder, aquela emoção negativa, é ruim eu dissociar ela, transformar numa ferramenta que evapora? Sim, você está perdendo informação da dor para a pessoa. É como se você estivesse apagando o caminho de resolução. É isso que a gente entendeu. Então, vou te explicar. Há mais ou menos 9 meses atrás, Cris e eu mudamos de casa e o endereço do instituto. E eu sempre quis morar em um ambiente do jeito que a gente mora hoje. E sempre foi um dos meus objetivos, tá?
Então, eu vou te explicar. A gente tem uma sala que cabe 80 pessoas no presencial. Muito maneiro. Ótima noite, Lourdes. Seja bem-vinda. Então, esse primeiro andar aqui é o Instituto, só que a gente mora em cima, que tem mais dois andares. As entradas são separadas e tem toda uma estrutura muito legal. Eu sempre quis um imóvel assim. No entanto, quando a gente mudou, eu fiquei mal emocionalmente. Primeira semana que a gente veio para casa, que eles falaram assim: tá feliz? Eu falei: não tô, não. Ela falou assim: o que que você tem? Eu falei: tô mal emocionalmente. Ela falou: por quê? Eu falei: não tenho ideia. Daí, Cris, com seu jeitinho, suas habilidades. O que tá vindo na mente? Eu falei para ela assim: que eu tô fazendo algo de errado. Você entende que não tem sentido o que eu estava pensando? Mas essa informação, esse pensamento estava vindo na minha cabeça. O que normalmente a gente faria no método anterior? A gente dissociaria a crença para instalar uma nova. Tudo bem? É isso que normalmente a gente faria. Cris disse assim: tá, qual emoção vem? Vem emoção junto ou não? Eu falei assim: por enquanto não. E aí Cris olhou para mim e falou assim: amor, essa informação, essa crença tem uma informação por trás. O que significa isso de que você está fazendo algo de errado por ter alcançar um objetivo material? Daí eu falei para ela assim: a minha sensação é que alguém vai brigar comigo. Ela falou: me fala mais. Eu falei: me deu medo. Parece que eu estou desagradando alguém. Ela falou assim: então se você tivesse no imóvel mais simples, você estaria agradando? Eu falei: com certeza. Ela falou: e nesse imóvel desse tamanho, você está desagradando? Eu falei: tô. E ela falou assim: e essa sensação de desagradar vem acompanhada de uma emoção? Eu falei: medo. Ela falou: então você estava sentindo culpa e agora veio medo? Eu falei: vem. Ela falou: medo é do quê? Eu falei: "Pá, a sensação de que eu estou fazendo algo de errado." Daí Cris falou assim: então veio medo e veio culpa. Eu falei: vem. Ela falou: aonde você sente no corpo? Porque sentir essas emoções dá desconforto? Eu falei: muito. Aonde? Eu falei assim: aqui no centro do peito. Formato, cor. E aí eu dei. E aí Cris fez o seguinte: junta a crença, o sentimento de culpa e de medo e a sensação no que te remete. Mano, eu fui aos meus 18 anos de idade. Veio rapidamente uma cena na minha mente. Falei assim: já sei o que que é. Falei: vou te explicar. Eu me lembro que eu tinha 18 para 19 anos. Eu estava quase assumindo namoro com a mãe da Maria Luísa, que foi minha primeira namorada, a Maristela, que foi minha primeira esposa. E eu peguei a minha mãe, ela me pediu para eu levar ela num local, e daí eu falei assim para minha mãe: falei, mãe, vou te passar na frente da casa da irmã que eu tô quase namorando, para a senhora conhecer. E passei na frente da casa de Maristela. A casa que a gente mora hoje, que é o Instituto, é igualzinha, até a cor e a cor do portão. Chupa essa manga. Minha mãe disse assim: pelo amor de Jeová, você vai namorar uma menina rica. Não vai dar certo seu casamento, porque a gente é pobre. Meu Deus, o que que você está fazendo da tua vida? Eu não quero nem ver e nem saber disso, porque eu tô te avisando. E você vai começar a namorar essa menina, você vai casar e você vai ver o que vai acontecer. E foi. Eu namorei a Maristela. Eu fiquei noivo de Maristela. Eu casei com a Maristela. Aonde que os problemas começaram? No financeiro. 2 meses depois de casado, eu levei um golpe. Não, não levei um golpe financeiro. Eu tive um erro de critério para quem eu vendia dentro da minha profissão comercial.
Então, observe. Hoje, morando nessa estrutura de casa, eu estou desagradando quem? Minha mãe. Mas não é minha mãe de hoje. É a versão dela de quando eu tinha 19 anos. Esse é o ponto de diferença. Porque minha mãe de hoje já me ajudou na mudança. Falou, nossa, filho, que legal. É a mãe de quando, a versão dela de quando eu tinha 19 anos. Então aquilo ali me gerou um impacto emocional, porque quando o meu casamento com a Maristela não deu certo, a nível consciente, eu fiz assim, caraca, não é que minha mãe estava certa? Não é que ela me avisou? Não, e quando o casamento não deu certo, ela falou para mim, ó, te avisei que não ia dar certo. Depois de anos, você acredita? Falei, caraca! Então eu estava vivendo uma crença baseada numa dor com relação a isso. Tudo bem até aqui, mas é maneirão isso, não é não, cara? Eu acho maneiro pra caramba, cara. Só que o que a gente faria anteriormente? Dissociaria o pensar, dissociaria a emoção e instalaria algo. Mas você entende que o problema não estaria resolvido? Daí a Cris fez uma ferramenta em mim, eu chorei pracas e um choro profundo de uma dor lá no íntimo e foi regularizando o processo. Então, o que que eu quero dizer para você? Essa é a forma de trabalhar com fenomenologia, tendo o comportamento humano como um fenômeno. A gente não sabe o que aconteceu. Então, as crenças, as sensações, elas são informações do que não está resolvido. Então, observe, né? O que são emoções? Segundo as literaturas de saúde mental, são quatro, né? Alegria, tristeza, raiva e medo. Algumas colocam nojo e repulsa. E as emoções são viscerais. Sentimentos. Sentimento precisa ter um processo de comunicação neurológica, que é químico, para começar a ter o sentir, que é o sentimento. E esse sentimento ele é magnético. Ocorre um processo enzimático a nível celular com elétrons, prótons e nêutrons, e os nossos sentimentos é como se fosse um imã. Então, quando eu alinho o pensar e o sentir, eu faço um processo alinhado eletromagnético. Como isso vai refletir no meu sistema nervoso? Da seguinte forma: eu tenho uma dor emocional de vender o meu produto. E aí, quando é para eu tomar iniciativa para me divulgar e vender o meu serviço, me dá canseira, falta de energia, indisposição, e eu não tenho nem desejo nem vontade. Porque o meu corpo, dentro do processo eletromagnético, vai funcionar como se fosse um ímã. E eu tenho a minha disposição física sugada. Só que muitas vezes a gente encara isso, porque socialmente a gente rotula isso como preguiça, procrastinação, não gostar. E você entende que tem um contexto mais profundo aí? Então, quando o paciente diz assim, o que que você sente? O paciente fala nada. O nada já diz muita coisa. O que você sente? Um vazio. Esse vazio já significa muita coisa. Mas a gente tem uma tendência, principalmente na base da reflexo, e você vai perceber que isso é o maior desafio, a gente quer legendar o problema do cliente. Esse é o maior desafio. Édro, quer legendar? Fala qual é o problema. E quando a gente trabalha na faceta da fenomenologia, a gente tem que fazer mais pergunta do que afirmar. Ironicamente, fazer mais pergunta é mais fácil, mas a gente vai ter que usar a criatividade das perguntas baseada em respostas. Esse é o desafio.
mas que a gente vai ter duas tendências. Número um, falar a resposta do problema do paciente, aí a gente legenda, ou querer dar a solução. Só que aí o paciente não usa o próprio recurso, entende? Só que eu te falo uma coisa, os resultados hoje são mais duradouros do que antes. Apenas hoje eu recebi 4 indicações. Éder, só hoje você recebeu 4? Só hoje. Por quê? Porque as sessões estão mais profundas, mais assertivas, as pessoas têm mais resultado. E isso não acontece só comigo, eu quero que aconteça com você também. Mas para isso a gente precisa de um novo conhecimento, uma nova atualização, para a mente abrir, para eu conseguir chegar em resultado. Porque o resultado que eu tenho, ele foi baseado no conhecimento anterior. Por isso que eu busco conhecimento novo, para ter um resultado novo. É assim que o flow funciona. Como tá a cabecinha aí? Com tudo isso de informação. Porque é bastante informação. Parece que não, faz 40 minutos que eu estou falando. A cara já tem informação pra caramba. Como tá a mente aí desse outro lado? Tu vi? Ô, Éder, aquela questão de o corpo ficar quebrado sem energia é trauma? Repete, por gentileza. O corpo ficar o quê? Quebrado e sem energia, a pessoa ter disposição de se deitar e não ter vontade de fazer uma divulgação ou fazer uma avaliação, pode ser já uma informação do corpo a dizer que há alguma coisa para a pessoa resolver. Isso, sim. A procrastinação é uma delas. Então, quando a pessoa procrastina, olha que profundo, não é só uma procrastinação. Ela está adiante de fazer algo, mas tem uma informação daquela procrastinação, que está via sistema nervoso central. Lauren, Achei que tinha mais coisa. Fala, me assustei, falei já. Eu não sei se eu vou saber formular minha pergunta, se vai dar para entender. Por exemplo, você falou que a Cris fez aquelas diversas perguntas para associar o que você sentia, a sua emoção com o que você sentia no corpo e te remeteu àquela lembrança dos 18 anos, né? Essa lembrança dos 18 anos foi um trauma, foi. tá? E aí a gente não, por exemplo, aí eu estava pensando, aí na questão do trauma, você aprendeu a agir dessa forma, você criou um caminho neural para agir assim, meio que te traumatizou. E quando você dissocia, você meio que cria um outro caminho neural para te dar uma outra solução, né? Ou não? Quando eu me dissocio, eu não consigo chegar realmente no problema. É essa a questão da dissociação. E aí a solução do problema seria você sentir e tomar consciência disso. Porque assim, ó, vamos lá. Aqui está o pulo do gato. Se vocês quiserem anotar, é importante. A frase é: se eu entendo, mas eu não sinto, eu não entendo. Tem que sentir, liberar. Tem que ser, esse é o X da questão. Porque imagina o trauma como uma química no meu cérebro. Eu preciso diluir essa química. E ele só é diluindo sentindo. Então, o maior desafio é criar um ambiente seguro para o paciente para ele sentir. E muitas vezes o paciente ele luta para não sentir. Ele tem medo de sentir. Só que se ele não sente, ele não renegocia com o trauma. Ele precisa negociar com o trauma. Mas dentro do ambiente seguro e estabilizado. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Deu para entender? Davi? Mas antes de fazermos isso, será necessário estabilizar a nível cognitivo ou mental. E qual é o caminho para a pessoa criar primeiro essa estabilização a nível mental, Éder? Para depois então a pessoa passar a sentir e ficar alinhado no químico
não é? O processo químico hormonal, certo? certo? São as Vamos lá, perguntas? vou explicar. E por isso que eu estou atendendo, eu estou focando mais, eu estou focando bem no atendimento presencial. Existe um estado fisiológico que ocorre o seguinte: vamos para a aula de fisiologia de reflexo. Então, você amanhece o dia, então o seu sistema nervoso autônomo simpático, que é aquele que te deixa em estado de atividade, ele sobe. Então, você vai finalizando as atividades, chegando no final do dia, o parasimpático, que é quem te relaxa, ele sobe, o simpático tem que descer. E aí você dorme, descansa, amanhece o dia, você tem um pico de cortisol. O parasimpático desce e o simpático sobe. E eles vão fazendo essa dança. No trauma, o simpático sobe e chega à noite, o parasimpático sobe e ele não desce. E aí fica os dois trabalhando em alta frequência. Esse estado tem um nome fisiológico, chama simpático-tônico. O que é uma pessoa simpático-tônica? É uma pessoa que ela está em estado de alerta, ela não relaxa e ela tem uma agitação interna. Pode ter os efeitos de um estresse pós-traumático? Resposta: sim. O estresse pós-traumático dá contração muscular, ele dá batimento cardíaco acelerado, confusão mental, confusão emocional e um dos principais sintomas, sensação de que algo de ruim vai acontecer. Porque é a sensação que o trauma vai acontecer de novo. Isso é estresse pós-traumático. O estado simpático tônico, ele pode vir acompanhado do estresse pós-traumático? Não. Mas o que ocorre nisso no estado simpático tônico? As pessoas elas ficam esgotadas por excesso de estímulo e informação. Tudo bem? Elas ficam esgotadas. Então a gente vive na era hoje dos estímulos. Então a pessoa recebe estímulo, 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 estímulo. Então, no sistema circadiano, então, à noite seria oportuno diminuir os estímulos e a luz. Para quê? Para a pineal, lembra do pontinho da pineal? Ele ativar a hipófise e começar a produção hormonal, principalmente de melatonina, baixar o cortisol e assim por diante. A gente vive na era do estímulo. Nossa, maratonei série. Tudo é para ontem, tudo é para ontem, tudo é para ontem. As pessoas ficam viciadas em dopamina. Desejo, 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 para ontem, para ontem, para ontem. Cortisol e dopamina muito acionado. E aí leva ela a um estado simpático-tônico. Como estabiliza uma pessoa? Anote, por gentileza. Você vai trabalhar no pé muito. Sistema nervoso autônomo parasimpático. Você vai trabalhar pontos de tensão ou de estresse. Você vai trabalhar cerebelo para causar equilíbrio. Você vai trabalhar hipotálamo, hipófise, dando referência na musculatura, tanto lisa como estriada. Musculatura estriada, trapézio, ombro. Musculatura lisa, trato urinário e intestino. Todo trato do reprodutor, né?
Então, o que que precisa haver dentro do processo? Um nível de relaxamento. Só precisa, porque senão o sistema nervoso fica muito hiperativado. Então, a gente tem que estabilizar a pessoa. Isso vem de um excesso de estímulo, isso vem de um estresse pós-traumático ou de um estado simpático tônico. Deu para entender? Então, assim, a gente vai trabalhar o pé, dar os estímulos para dar uma equilibrada na pessoa. Éder, o atendimento, ele é online, tudo bem? Dá para você estabilizar a pessoa. Só que você vai ter que ouvi-la muito, deixar ela falar muito. Se ela precisar chorar, você vai precisar criar um ambiente seguro na sessão, e esse ambiente, obviamente, que ele é emocional, para a pessoa sentir a segurança para se abrir. Agora, por exemplo, uma coisa importantíssima, a gente precisa trabalhar vínculo de segurança com os pacientes. E o paciente precisa entender que na sessão, tudo que ele pensa e sente é bem-vindo. Esse é um dos grandes desafios. Independente da crença, independente da emoção, independente do sentimento. Por quê? Porque é uma informação. Senão a gente perde a informação. Você me entende? Vamos lá. Vou exemplificar. Imagina você está atendendo um paciente que tem perfil suicida, tá bom? Você está atendendo um paciente que tem perfil suicida. Eu atendo muito paciente com perfil suicida. Os pensamentos suicidas que ele tem são bem-vindos na sessão? Sim, com certeza. Porque é uma informação de um trauma. Então, por isso, precisa ter um vínculo de segurança muito forte entre terapeuta e cliente. Porque na sessão, tudo que ele pensa e sente é bem-vindo e é oportuno ele se autorizar a sentir e falar o que pensa. Por quê? Porque tudo isso vai trazer informação de dores mais profundas. Tudo bem até aqui? Como está a mente de vocês aí, Lauren? Uma dúvida. A pessoa, a gente vai lá, conversa, a pessoa acessa o trauma e, como você falou, né, começa se sente e começa a chorar. E aí, como é que a gente faz? Se é um choro incontrolável da pessoa, como é que a gente age ali no momento? Como é que... Não sei. Isso já aconteceu Então comigo, vamos aí eu lá. fiquei meio perdida. Pede, porque assim, ó, aí é a catarse, né? Nessa nova abordagem, as catarses são menores. O que é a catarse? A catarse é um choro compulsivo e muitas vezes é porque ele está desviando da dor primária. Então vem uma dor secundária. Se for atendimento online, pede para a pessoa respirar fundo e abrir os olhos. Respira fundo, abre os olhos. Respira fundo. Você vai perceber que ela vai dar uma estabilizada. Se o atendimento está no meio de uma intervenção, você muda a cena. Eu estava fazendo um processo sistêmico com uma pessoa que tinha passado por abuso. E ela estava insistindo muito em fazer o processo sistêmico. E aparentemente ela estava estabilizada, uma senhora de 60 anos que morava sozinha. Foi fazer, o sistema nervoso dela começou a fazer ela tremer inteira. Eu precisei mudar a cena
não concluiu o processo e fiz um processo de estabilização. Que, cara, ela precisa estabilizar. Porque, porque tem dores que são muito profundas, né? Ah, pode, fica tranquila. Qualquer coisa você pode colocar as perguntas no chat mesmo, tá bom? Mas deu para entender que toda a informação, porque assim, ó, vamos lá, observe. Vou puxar aqui uns exemplos só para sua mente ela ampliar mais, tá bom? Paciente ficou casada há 24 anos. E no último ano, o marido aparentemente caiu em depressão. E aí veio à tona, no tratamento, que ele tinha um vício de pornografia e masturbação já há 30 anos. E nunca tinha procurado ajuda. Na sessão, isso vem à tona. Ele abandona ela. Eles se separam. Depois de um ano e meio de tratamento, eu tratava os dois, tratei os dois durante 6 meses. Ela está em tratamento faz um ano e meio. E eu percebi que a sessão dela deu uma travada. Travou. Então, já teve a partilha, ele já está casado com outra pessoa, mas a sessão dela travou. Anote essa informação. Quando a sessão dá uma travada, que eu digo que é uma travada, parece que não vai nem para frente nem para trás. A pessoa não piora, mas também não melhora. Tem uma informação emocional que ainda não foi acessada. Pedi foto do pé, o dedo do amor estava vermelho e machucado. E aí eu falei assim para ela, fulana, eu vou te explicar uma coisa. O que você sente pelo seu ex? Ela falou assim, eu não sinto nada, compreendo. Pode fazer uma pergunta mais profunda? E aqui você pode sentir o que for para sentir? Ela falou, claro. O que você sente pela sua. Porque você ficou 26 anos casado, durante 24 anos foi muito bom, o último ano foi muito ruim, e entrou no último ano que, que foi para o divórcio. Pensa nos 24 anos que foi bom. Ela falou, beleza. Pergunto eu a você, o que você sente pela versão do seu ex que você ficou casada há 24 anos no período que foi bom? Ela falou assim, daquela versão eu amo ainda. E aí ela ficou vermelha, ela é bem branquinha, né? Ficou vermelha. Falei assim, o que essa vermelhidão diz sobre você? Ela falou, Éder, eu nunca na minha vida poderia assumir isso para minha família ou para as minhas amigas. Elas iam me matar depois de tudo que ele fez, o que ele fez. E me dá um certo, sabe aquele egozinho ferido, sabe aquele orgulho machucado? Eu preciso assumir para você que eu sinto isso. Você entende o que é assumir o que sente? E aí, o que que a gente fez? Falei, tem uma notícia para te dar, tá tudo bem? Ela falou, claro. Falei, aquela versão dele que você ficou casada, ela morreu, ela não existe. Hoje ele é outra pessoa. Daí ela falou assim, é isso que eu tô com dificuldade de acessar. A minha sensação realmente é que aquela versão dele morreu. Eu falei, não, morreu mesmo. Não existe mais não. Ela falou, Éder, quando você fala isso e quando eu escuto, eu tô me sentindo viúva. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu compreendo. E aí a gente começou a elaborar o quê? O luto da versão dele da fase que foi boa. E foi um luto mesmo, como se ela tivesse sido viúva. E aí ela teve uma melhora gigante. Então você entende que às vezes o paciente não se sente à vontade de assumir o que sente. Às vezes não sente.
Por isso que eu preciso me preocupar muito com o nível de julgamento e nível de crítica. Porque quando ele fala, às vezes ele pode abrir para a gente, por exemplo, posso falar isso aqui, uma tendência pecaminosa. Ele pode abrir isso para você. Caraca, tô tendo pensamento sobre isso, tô tendo vontade daquilo. E que bom que ele falou para você em sessão. E aí, o que que você faz? Você vai entender o que faz ele ter essa vontade. Porque muitas vezes, drogas, alcoolismo, imoralidade sexual é um anestésico da dor. Não que explica ou justifica, não estou fazendo isso, pelo amor de Deus, não é a intenção. Só quero que você pense dentro de um ponto de vista terapêutico, que faz uma pessoa procurar imoralidade, drogas, álcool, compulsões. Ele é um anestésico, porque eu não estou dando conta de administrar isso. Eu não sei lidar com os problemas, não sei lidar com a frustração, com a decepção. É isso. Então a mente ela foge. Isso também é uma dissociação. Só que se você consegue ajudar o paciente antes dele transformar em comportamento os desejos dele, você ganha muito com isso. Deu para entender o processo? Mas tem um caminho para percorrer. Fale, Davi! Entender, eu entendi. Agora é fazer, não é? É construir esse caminho para nós podermos conseguir ajudar o cliente ou o paciente. E se a gente conseguir fazer isso, tem um resultado maravilhoso. Por isso é que a tua agenda está cheia. Parabéns por isso, oh Éder. Mas tinha uma questão. O ponto é, depois nós vamos chegar à fase do resultado. E é nessa fase é que nós vamos começar a perguntar ao cliente o que é que tu queres de resultado? E ele então já vai expressar o que sente e o que deseja de resultado. Perfeito. Qual é o caminho? E aí o caminho você vai puxando essas questões e vai traçando todo o processo. Mas é profundo trabalhar assim. É profundo. Por isso é Então, por isso é que a minha mente ficou em looping neste atendimento, oh Éder. Mas eu vou lá chegar. claro, claro. Pessoal, o que eu estou explicando para vocês hoje é um método. E eu tenho uma notícia para dar para vocês. Nós estamos voltando com a formação de reflexo dentro desse novo método. Éder, tá voltando? Claro, cara. Estamos voltando com a formação de reflexo dentro desse novo método, trabalhando a nível o trauma pela vertente fenomenológica, tá? Dá um pouquinho de trabalho, dá um pouquinho mais de trabalho. Vocês vão ter que pensar mais. Vai ter que pensar mais, porque na Reflex parece que está tudo pronto, é os protocolos. Aqui é trabalhar sem o protocolo, trabalhar adaptado segundo a necessidade do cliente, levando em conta que é um processo fenomenológico. Então, por exemplo, a gente tem hoje 42 pessoas na consultoria empresarial que eu trabalho a mente emocional deles com a vertente fenomenológica. Cada pessoa é uma pessoa. E aí, às vezes, a pessoa entra e fala assim: Éder, tô bem. Dá 20 minutos, o ser humano já tá chorando. Por que, Éder? A pessoa estava bem, você fez a pessoa chorar? Não, pelo amor de Jeová, não fiz a pessoa chorar. Ela está bem, ela está estabilizada, mas ela conta uma dificuldade que ela está tendo, aquilo ali é uma informação, e aí eu vou desconstruindo a informação, pegando o caminho para chegar até lá atrás. E aí o processo fenomenológico vem à tona. A carinha de Lauren. Lauren sabe do que eu estou falando, ela está na consultoria empresarial junto com a gente, certo, Lauren? Cara, mas desenrola as coisas numa proporção gigante. É isso que eu quero que você entenda. O resultado vem, ele aparece e vem com força. Fala, Lauren. E quando a pessoa, por exemplo, tem uma interagente que ela fala que ela toma remédio para não sentir. E é realmente, é difícil mesmo acessar muito o sentir dela. O remédio tira ela, né, do...
Como é que faz? É difícil, eu acho muito difícil. Você está dizendo que é difícil só porque você não tem um conhecimento, fica tranquila, mais simples do que parece. Porque, por exemplo, ó, tem muita gente que tem a conotação do sentir como negativo, mas o sentir não é negativo, o sentir é positivo. Vamos aqui raciocinar juntos, né? Lembre que o sentir, ele está baseado nos nossos órgãos dos sentidos. Então, quando uma pessoa não sente, ela perde o sentido nas atividades, e quando isso abrange muitas áreas da vida, ela perde o sentido da vida. Éder, então, quando uma pessoa tem depressão, quando uma pessoa ela tem um processo de predisposição a suicídio, é porque ela não sente? Ela perde o sentido. Então, o que a gente vai ter que trabalhar? A gente vai ter que trabalhar o sentir. Só que observe, normalmente quem legenda o que a pessoa sente é a mãe. Então a gente precisa entender que quem vai legendar o sentir é o cliente, não nós. Então na terapia a gente entrou no papel de mãe. Como eu vou estimular o sentir? A pessoa pode estimular o sentir com o paladar, sabores. Eu sempre brincava em curso de PNL, né? Que o sentir da Cris é muito aflorado e continua sendo cada vez mais. Que a Cris consegue sentir ingredientes. E eu brincava, e era verdade, não era brincadeira real, que para mim os alimentos só tinham dois sabores, gostoso ou ruim, mais nada. Agora eu tenho mais sabores, porque eu fui uma pessoa que se dissociou muito do sentir. Por quê? Porque para mim eu tive muitos processos de trauma na infância. Então hoje eu tenho essa autopercepção. Então observe, quando uma pessoa se dissocia nesse nível, Lauren, é como se ela tivesse feito o divórcio da cabeça com o corpo. Então o nosso trabalho vai envolver fazer o casamento da cabeça com o corpo. Então, por exemplo, é associar a pessoa ao momento presente e associar sensações físicas. Então, ela pode fazer isso pelo paladar, ela pode fazer isso, por exemplo, a um exercício bem simples do sentir, né? Quando ela for tomar banho, ela pegar aquele chuveirinho e colocar o chuveirinho só no pé direito, depois no pé esquerdo, só no ombro direito, só no ombro esquerdo, só na canela direita, só na canela esquerda. E quando ela jogar o chuveirinho, ela se concentra aonde está a água está batendo. Então, isso é uma forma de associação do sentir, um exercício bem simples. Então, ó, se você sente o seu corpo sobre a cadeira, a roupa sobre o corpo, se você consegue sentir os dedos dos pés, se você consegue sentir os dedos das mãos. Então, é trabalhar esse nível de autopercepção. Tudo bem para vocês? Então, de forma gradativa, vai estimulando o sentir. Mas o sentir ele vem de forma gradativa. A mente não vai desbloquear isso do dia para a noite, é gradativo, ok? A questão de trabalhar bastante o sentir, isso ajuda também na conexão com as pessoas. Porque para eu me conectar com os outros, eu preciso estar alinhado com o meu sentir. Então, isso flui mais suavemente, ok? Vamos lá. Perguntas até aqui. Show? Mas e quando o paciente, além de não querer sentir, está totalmente desconectado, cabeça do corpo, ele também não tem interesse nenhum em se relacionar com outras pessoas. Na cabeça dele, ele fechou um mundinho dele ali, tipo, ah, eu tenho
minha família aqui, marido, filhos, eu não preciso de mais ninguém na minha vida. E se você contesta a pessoa para tentar tirar ela um pouco disso, pergunta, tá, hoje você tem essas pessoas, mas suponhamos que viesse a não ter mais. Como seria? Ah, tá tranquilo, porque se eu não tiver, eu não tô com isso. O grau de desconexão da pessoa chega nesse ponto. Chega, o grau de desconexão chega a níveis absurdos. Eu já tive paciente que veio fazer sessão e falou assim, como é isso para você? Não sei. O que que você tem a me dizer? Eu não tenho nada, só sou terapeuta. E aí, como é isso para você? Nada, o que que você acha? Da pessoa já tive paciente que falou para mim assim, falou, Éder, eu quero respostas. Eu não, se eu quisesse tomar as minhas decisões sozinho, eu estava em casa. E eu falei para a pessoa assim, vou te explicar o que é dependência emocional. Você está querendo que eu tome as decisões por você e eu não posso fazer isso. Fui lá e desenhei o que é dependência emocional para a pessoa. E aí ela entendeu, a gente desenvolveu mais. Mas assim, ó, entenda o que o paciente quer, porque eu preciso entender o que o paciente quer de resultado, porque o que ocorre. Tem algo que eu já expliquei a gente vai ter a formação de reflexo e a formação de trauma, porque são conceitos diferentes, os cursos são separados, tá? E o que tem no curso da reflexo não tem no curso do trauma, o que tem no curso do trauma não tem no curso da reflexo. Mas eu estava explicando com o pessoal, um outro final de semana, que o nosso cérebro, ele comete algo que chama ato falho. O que é o ato falho? É quando eu penso ao vivo e a mente fala justamente o processo real do que ocorre. Isso é o ato falho. Então, hoje, eu comecei a atender uma senhorinha presencial de 73 anos. O que a senhora está buscando? Ela falou assim, estou buscando me tratar. Eu falei, que bom. Falei, e aí, como que foi os últimos meses? Ela falou, perdi o meu marido faz 4 meses. Falei, o que ele teve? Ela falou assim, ele teve um AVC. Eu falei, puxa, eu sinto muito. Como que tá a questão do luto? Ela falou, tá bem. Eu falei, como que tá com relação à falta do marido? Ela falou assim, a gente mais brigava, eu até trabalhava só para não ficar em casa, porque ele me enchia no saco. Eu falei, entendo. E aí eu preciso praticar uma escuta 100% ativa e atenta. E aí eu fui fazendo perguntas para ela. Ela falou assim, ah, a irmã dele foi lá esse final de semana, eu falei para ela, ele tinha que ter procurado uma terapia, senão ele estava vivo, ele se entregou. Eu compreendo, infelizmente isso ocorre. E aí eu fiz uma pergunta para ela, ela falou assim, eu só tenho medo da solidão, porque antes, bem ou mal, ele estava lá, agora ele não está. Quando ela fala isso, é o ato falho do cérebro. O que ela está buscando na terapia? Vencer a solidão, para ela não se entregar, para ela também não morrer. É isso que ela está buscando. Então, o que eu quero dizer para vocês? Tenham uma escuta ativa. As pessoas falam, mas eu preciso prestar muita atenção, porque o cérebro vai cometer o ato falho, e eu preciso me apegar no ato falho. Então, ato falho, a pessoa ficou de trás, ia trazer um negócio para você esquecer. Não, não esqueceu. Simplesmente ela não trouxe. Então, isso é ato falho. Ato falho quando as pessoas falam de forma espontânea, são os bolas fora, tudo isso é ato falho. Então, eu preciso prestar muita atenção ao ato falho. Entendeu? E aí, essa sua paciente, Ju, ela vai cometer o ato falho. Vai? Vai. Então, fica muito atento ao ato falho. Por quê? Porque aí você vai conseguir pegar bastante informação.
Por quê? Porque às vezes a pessoa não fala a realidade, e é comum, porque às vezes não foi socialmente aceito, é a cultura, é uma série de coisas. Aquela paciente do divórcio que eu contei para vocês agora há pouco, ela tem uma viagem para fazer e é uma viagem com galera. Vai umas 24 pessoas. E aí ela falou assim: Nossa, eu vou viajar, e é para os Estados Unidos. Ah, mas eu não queria viajar com essa galera. Eu falei: O que faz você não querer ir? Ela falou assim: Não sei. Não era nem para eu te falar que eu não queria ir, eu tava me fingindo de doida. Eu falei assim: aqui você pode falar tudo que você sente ou que você pensa, aqui tudo é autorizado. Eu não tô aqui para te julgar, tô aqui para te ajudar. Eu falo: Ah, Eder, sei lá, há um monte de gente. Chega lá, você não tem autonomia. E agora que eu tô solteira, eu sou só as solteiras e vai um monte de casal. Os casais conversam entre vocês, entre eles, e tomam as decisões, e quem é solteira nem opina. Puxa, sinto muito você estar se sentindo assim, mas com todo respeito, deixa eu te fazer uma pergunta. Posso? Ela falou, pode. E quantas pessoas são do seu convívio? Ela falou, basicamente nenhuma, são só amigos antigos. Falei, da época do casamento? Falou, da época do casamento. Eu falei para ela assim, mas você tá no seu mundinho com as mesmas pessoas da época que você era casada, ou você se abriu para se relacionar com outras pessoas? Ela falou assim, meu Deus, as minhas companhias sempre são as mesmas. Éder, me deu até uma ansiedade quando você fez essa pergunta. Falei, e aonde você sente essa ansiedade? Ele falou, aqui, ó, uma ansiedade, uma frio na barriga. Eu vou me socializar com gente que eu não conheço. E agora? Hum. Me fala um pouco sobre esse desconforto de se socializar com quem você não conhece. Ela falou, me dá um certo medo estranho, né? Eu falei, é totalmente compreensível. E aqui você pode sentir o que você quer sentir. Ela falou, eu falei para ela assim, da onde veio esse desconforto, essa ansiedade? Eu falei, ah, já sei. Quando ele fez tudo que ele fez, se tornou um público, só que ele sumiu do nosso estado. Então todo mundo veio em cima de mim querendo saber o que aconteceu. E era desconfortável para mim falar. Tá, entendo. Sinto muito por isso. Mas sem nenhum tipo de julgamento e nem crítica, sabendo que minha intenção é só te ajudar e olhar para o que você quer de resultado. Você pode dar boas-vindas ao que você sente, dar boas-vindas ao que você pensa para a gente entender realmente o que está acontecendo. E aí a gente começou. E aí ela estava num processo de retraumatização, de exposição, porque viajar é se socializar com outras pessoas. E quando ele chutou tudo que ele chutou, ela se sentiu exposta e ela é muito discreta. Vocês entendem o processo da dor e do trauma? E vocês entendem que tem camadas muito mais profundas, que às vezes vem em uma fala meio espontânea, e é aí que eu preciso puxar as coisas? Como tá a cabecinha de vocês aí? Davi tá até segurando a cabeça, né, Davi? Não, não escutei, abre o áudio, por gentileza. Bugou, Éder. Fica tranquilo, a gente vai desbugar, tá bom? Vocês vão se tornar expert nessa parada aqui, tá bom? Fiquem tranquilos. Mas é o paciente que me traz a informação, só preciso fazer a pergunta, entendeu? É só a pergunta. É mais simples do que aparece. Mas como já tinha um modelo mental, eu apresento uma outra coisa, a mente buga. Mas, meu Deus, por que que foi para aí? Aonde que estava? É como se você puxasse um fiozinho do novelo que vai desenrolando. É isso. Entendeu? Vamos lá. Alguém tem alguma pergunta? Fique à vontade. Inclusive, você que está de câmera fechada, se quiser colocar a sua pergunta por escrito, não tem problema, só digitar.
Jô? Eu queria dica da questão de construir um espaço de segurança para aquele paciente que não tem filtro, que já chega falando as atrocidades que aconteceram com ele. Porque, assim, na minha visão, eu estava meio que tipo, ah, beleza, sentiu confiança, tá ok. Mas eu percebi que isso é algo que eu estou deixando de lado, então preciso melhorar nesse aspecto. Agora eu já não sei como. Vamos lá. O que que isso ocorre? Caneta e papel na mão. Quando o paciente vem falando tudo, ele tem problema com violação de limites. Então, provavelmente o limite dele foi muito violado e ele não tem uma métrica de colocar limites. Então, ele não tem limites, por exemplo, de falar dele. Isso é super perigoso, porque ele não vai ter limites aonde? Em fazer acordos, não vai ter limites aonde? Nas entregas. Então, quando uma pessoa ela tem essa dificuldade, que já vai falando tudo, 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 essa pessoa, primeiro, ela está com uma necessidade de colocar para fora, e segundo, ela não tem nível de autopreservação, né? Isso é um problema. E aí, quais são todo o processo de trauma? Todo o processo de trauma é uma violação de limites, sem exceção. Então, fui rejeitado, violou o meu limite no amor. Foi abandonado, foi violado o meu limite na questão de presença. Abuso, foi violado o meu limite com a conotação que foi o abuso. Todo trauma é uma violação de limites. Então, só é uma consequência do trauma eu não saber lidar com limites. Que tipo de limites tem? Vamos lá. Então, existe o autolimite, existe o limite no outro. E o limite tem o limite físico, emocional e recursos. Então, por exemplo, tem gente que vai ter um processo de violação de limite físico. Então, essa pessoa pode replicar a dificuldade de colocar limites na alimentação, com relação à saciedade, com bebida, refrigerante, bebida alcoólica. Então, ela vai ter que exercitar primeiro o limite com ela mesma. Vamos lá. Eu vou ter que contextualizar para dar a volta aqui, para chegar até aqui de novo, tudo bem? Então, eu vou ter que dar um contorno para chegar até aqui. Aonde nasce o desejo? Segundo Freud, desejo nasce entre de 5 a 7 anos. Então, segundo Freud, ele vai explicar a maturidade ilustrando com a sexualidade. Então, a menina cria-se um desejo, que é a paixão pelo pai, e o menino pela mãe. Segundo a psicanálise, isso é descrito como complexo de Édipo, que é a paixão do menino pela mãe, e a menina pelo pai é o complexo de elétrica, que é a forma como a pessoa lida com o desejo. Quando eu trabalhar a questão dos limites, eu vou ter que lidar com o desejo. Mas lidar com o desejo gera desconforto. Então, toda vez que eu lido com o desejo, gera um desconforto. Por quê? Você se planejou para ir dormir às 11 da noite, você está assistindo uma série que está muito empolgante, você quer ver o final, falta 2 capítulos. Você consegue colocar um limite naquilo que você está assistindo, lidar com esse desconforto e dormir? Você está comendo um alimento que está muito gostoso, está muito saboroso, muito palatável, e você já tem a saciedade, você vai conseguir colocar um limite na alimentação? Éder, na alimentação não, eu tenho dificuldade de colocar limites. Beleza. Então, isso é a dor do desejo.
Então, o menino, ele deseja a mãe, deseja o amor dessa mãe, e a menina deseja o pai. Ela deseja a atenção desse pai, ela deseja a presença desse pai. Só que de 5 a 7 anos, dependendo que como for a relação dos meus pais, a relação comigo, o desejo é castrado. Então, às vezes, eu posso ter o meu desejo reprimido, que vai dar uma série de dor emocional. Ou às vezes eu posso ser a pessoa que foi muito mimada. Ser mimado também gera trauma, porque eu não construo maturidade, não construo uma autoimagem positiva e eu não construo a força libidinal de ir atrás do que eu desejo. Eu vou ter um comportamento que eu quero que as coisas venham até mim. Detalhe, as coisas não vão vir até mim. No trauma, eu tenho dificuldade, quando ele envolve processo de abuso, a me posicionar com o outro. Então, aqui, quando é para eu colocar limites em mim, eu vou ter que trabalhar o referencial do desejo, eu vou ter que lidar com esses complexos e eu vou ter que lidar com o desconforto. Quando o limite é no outro, tem o constrangimento de colocar o limite e o constrangimento de ter colocado no outro. Então, eu fico constrangido e o outro também. E aí eu vou ter que elaborar o meu constrangimento e eu vou ter que entender que o outro tem a manifestação do constrangimento dele e eu não controlo. Tem um paciente uma vez que falou assim, Éder, uma pessoa já pediu dinheiro emprestado, eu já emprestei, ela está me devendo, ela pediu de novo. Eu falei, e aí? Ela falou, minha vontade é emprestar. Ah, e se você falar não? Ele falou, vou ficar constrangido. E eu acho que ele também vai ficar. Eu falei, se ele ficar constrangido, o que vai acontecer? Ele vai falar mal de mim. É a manifestação do constrangimento dele. O que é de maior valor para você? Lidar com esse constrangimento ou emprestar? Ele falou assim, deixa ele falar mal de mim, eu não estou falando nada de errado. Você entende o referencial? Limites é profundo, mas o limite ele é um músculo, precisa ser treinado. Vocês entendem que, por exemplo, colocar um limite numa alimentação é lidar com o desejo? E exige maturidade? Lidar com inclinações imorais, uso de drogas, álcool, é a dificuldade de lidar com o desejo. Então, primeiro eu preciso me acostumar a lidar com o meu próprio desconforto, para eu colocar limite no outro e lidar com o desconforto mais o constrangimento. E isso é exercitado. Níveis de limites. Existe limite elevado, que é aquela pessoa que nada passa por ela. Pessoas inflexíveis. Pessoas podem se tornar, ter o limite elevado por vários fatores, né? Compensação, porque ninguém a respeitou no passado, sofreu abuso, se sentiu humilhado. Então, várias facetas. Os limites ficam muito elevados, nada passa, me torno intolerante. Limites inexistentes, aquela pessoa que não tem limite. Sabe quando a gente diz assim, ih, fulano não tem boca para nada. Limite inexistentes. E tem aquele limite que é o limite frouxo. Que é o limite frouxo? Aquele pai e mãe que sempre ameaça bater. Aparentemente tem um limite, mas você dá uma forçadinha, cara, já era o limite. E o limite tem que ser saudável. Só que para eu chegar no limite saudável, eu preciso me treinar muito com o limite
para depois treinar o outro. Pessoas que têm dívidas financeiras, elas têm dificuldades com limites baseados em traumas. Profundo isso, né? Mas o limite ele precisa ser exercitado. Beleza até aqui? Respondido, dona Jo? Beleza. Vocês perguntam informação, eu dou informação. Você fez a pergunta, eu vou te explicar. Eu tinha mencionado como é uma aula extra, eu não ia deixar gravado, mas eu tô achando que vocês vão precisar assistir mais de uma vez esse trem aqui, não vai não? Eu imaginei que a gente não ia numa camada tão profunda. Vocês estão fazendo pergunta específica profunda, eu vou explicar, não vou te deixar sem informação. Ju? Eu estava anotando aqui, porque é coisa que eu vou usar mesmo. Essa É, parte da criança, do desejo da mãe ou desejo do pai, dependendo do que é. E quando não tem essa figura na família, ou porque nunca conheceu, ou porque morreu antes, ou em último caso, que um dos pais privou aquele filho de ter aquele convívio. tem o mesmo desejo não saciado. Tem aquele amor, mas esse amor fica reprimido. Tem o complexo, tem o desejo, mas esse desejo ele fica reprimido. Muitas vezes ele é replicado em outras relações. Por exemplo, aquela mulher que se envolve com homens mais velhos porque não teve a presença do pai, é a transferência desse complexo de Édipo não autorizado, não existido. Então ela vai ter isso. Então, por exemplo, homens que têm o complexo, desculpa, na mulher é complexo de Electra, nos homens, isso é estudo de Jung, tá? No complexo de Édipo, aquele homem que tem dificuldade de ser leal, de ser fiel. Então, ele tem várias parceiras como representação da mãe, como se várias mães precisavam amá-lo porque não sentiu o amor dessa mãe, não conseguiu receber. Então, aqui precisa desenvolver o complexo de Édipo. Tem uma camada muito profunda. E às vezes esse homem que não conseguiu aceitar o amor dessa mãe, ou recebeu, elaborar, ele compete com o pai. No âmbito profissional, espiritual, faz uma competição paralela com o pai. E a mulher com a mãe, porque não conseguiu elaborar, não se sentiu escolhida por esse pai. E às vezes a gente usa a linguagem sistêmica, né? Essa mulher ela vai às vezes para o masculino. Por quê? Porque ela quer o quê? O poder do homem, o poder do masculino. É como se essa mulher pensasse em algum momento: bem, o meu pai pode tudo, minha mãe pode nada. Minha mãe não tem uma figura forte, mas eu quero o poder que o meu pai tinha. Então, ela exclui o feminino e dá vazão para esse masculino em busca do poder que o pai tinha. E quando às vezes não tem a figura do pai, essa filha também pode adotar uma postura mais masculina, sendo o marido dessa mãe, que seria uma prova assim, já que esse pai não foi homem suficiente para me dar o amor, eu vou ser mais homem do que esse meu pai. Por isso que é um complexo, porque tem vários atenuantes que pode se tornar, mas é um assunto profundo isso. Mas é maneirão estudar sobre isso. Eu não estou voltando no que eu falei, eu só estou sendo empático com vocês, por isso eu vou liberar o raio da gravação, que isso deixa claro, tá? Porque vocês estão me fazendo perguntas muito profundas, senão você vai anotar igual um doido, vai ficar faltando informação e eu quero que você tenha resultado. Por isso, estou revogando o que eu disse e vou liberar a gravação, está registrado o que eu falei, porque eu não imaginei que vocês iam me fazer perguntas tão profundas. Eu estou dando informações, vocês vão precisar assistir mais de uma vez.
tá? Mas eu não menti que eu não ia liberar a gravação, não ia mesmo. Mas como eu estou vendo a sede de vocês de informação e das perguntas profundas, estou abrindo uma exceção e voltando, apenas porque eu enxergo a necessidade de vocês terem acesso e elaborar o processo, tudo bem? Que isso fique claro, tá? Porque eu sei que às vezes a gente precisa só de informações. Beleza? Vamos lá. Mais perguntas ou podemos ir para os casos? Fica tranquila, Joana, compreendo. Se vocês tiverem mais perguntas, podem fazer mais perguntas. Vamos lá. Pode, você tinha levantado a mão, você tinha levantado a mão porque você tinha uma pergunta, você queria falar algo? Eu anotei no chat a pergunta. Tá, vamos lá. Éder tem uma paciente que veio até mim porque ele sente raiva e essa era a queixa principal dele. Preciso fazer ele sentir essa raiva. Fiquei sem saber o que fazer depois. Sim, mas vou te explicar. Segundo, é o segundo caso ou é o mesmo caso, Polly? Segundo a esposa, tá, o mesmo caso. Ele tem pensamento suicida e tem falado de divórcio por acreditar que está levando ela para o fundo do poço. A esposa também é cliente. Algum problema em tratar os dois? Nenhum problema. Vou explicar, tá? Caneta e papel na mão. Quando a gente constrói um ambiente seguro para o paciente, ele vai fazer algo que a gente chama de transferência ou dupla transferência. Então, ele vai se autorizar a sentir. O paciente sentir raiva, gente, raiva é emoção primária. É óbvio que você não vai incentivá-lo a comprar um taco de beisebol e sair arrebentando os outros. Não é esse tipo de raiva. Mas ele precisa se autorizar a sentir raiva. Então, é muito comum o paciente fazer uma transferência, já que ele pode ser ele mesmo na sessão, para nós. Éder, quer dizer que às vezes eu posso ser o objeto da raiva do meu paciente? Resposta: sim. Não que a gente deseje isso, mas acontece. Eu fiz uma pergunta uma vez para uma paciente, ela virou para mim e falou assim: e o seu pai que foi alcoólatra? Ela estava protegendo essa mãe. Mas eu só fiz uma pergunta, minha pergunta não tinha nada a ver com isso. Ela canalizou a raiva em mim. Polly, por você ser mulher e ele sentir muita raiva, essa raiva pode ter a ver ou da raiva que ele sente do pai ou da mãe. Pode ser que essa raiva venha para você. Quando ele diz que ele está sentindo que ele está levando a cliente para o fundo do poço, é porque ele está se vendo como um problema. Então, é muito provavelmente que ele está se sentindo assim porque alguém falou, ou que ele gera um problema, ou algum trauma de fundo uterino. As fotos que você colocou no grupo é do paciente? Da esposa. Tem foto do paciente? Tira as fotos do paciente, tá? Para a gente dar uma olhadinha ou pede, né? Vamos lá. É, eu não tenho foto do pé dele, mas é um pé grosso e descamando por inteiro. O pé dele descama por inteiro. Tá, pode ser. Eu precisaria ver a forma de escamação, que pode ser um trauma ou pode ser uma descamação por repetição de trauma, que pode ter a ver com essa sensação que eu atrapalho, ou pode ter também a relação com medo, tá?
Essa é do pé da esposa. Vamos lá. Deixa eu ver aqui as queixas, tá? Problema conjugal, dificuldade em ajudar o marido, que acha que atrapalha ela de evoluir em todos os aspectos. Ansiosa e preocupada. Relatou que os dedos do pé têm ficado encolhidos como eram de iniciar o tratamento alguns anos atrás. Beleza. Ó, está vendo que ela não tem um arco no pé, ou pode? Então, tá faltando aqui processo químico hormonal, por isso ela não tem um arco no pé. Isso vai dar canseira que parece preguiça e indisposição, isso vai dar muito medo ou receio. Essa marca que ela tem na lombar está vindo em direção ao rim. Então, ela se sente presa ao passado justamente por contas de medo. E aí, precisa entender se ela se autoriza a sentir um medo, se o medo está associado com essas questões do marido e o que está acontecendo. Eu falei que eu ia explicar a questão da dependência emocional no pé. Então, ó, aqui dá a entender que tem um pouco de calosidade aqui na região do ombro. Ela tem mesmo essa calosidade ou é a foto? Aqui na foto, nem pelo celular dá para ver se ela tem realmente a calosidade. Então, a calosidade aqui de ombro é porque a pessoa está no padrão de salvadora. Aqui na foto dá a entender que ela tem. Tem. Ela está no papel de salvadora. Ela quer salvar a vida, então, desse marido. Então, é complexo, porque ela está virando a mãe dele. E se ele já tiver problema com a mãe, isso daí já dá um outro conflito. Ó, o nível de rebeldia dela tá bem alta, principalmente com a figura feminina. E ó, tá vendo aqui essa abertura entre o terceiro e o quarto dedo? Ela não se autoriza o sentir. Então é oportuno trabalhar bastante cervical alta, porque vai ajudá-la a se permitir o sentir e os órgãos dos sentidos. Vai ajudar muito ela nesse aspecto. Ela tem rebeldia com a figura masculina, mas está mais forte com a figura feminina. Como é a relação dela com essa mãe? Não é muito boa com a mãe. Sempre foi uma relação conturbada, tanto com o pai quanto com a mãe. Compreendo. O que que você quer dizer com relação conturbada? É, coisas que ela relatava na infância, que os irmãos podiam fazer e ela não podia. Por exemplo, a Karina não pode usar o cabelo cacheado, porque o cabelo dela é feio, mas a outra pode. Vamos lá. Você entende aqui que tem justamente é um processo de dependência emocional, né? Falta de autorização e também uma dor com relação com esse feminino. Faz sentido para ti? Faz sim. Tá. Você está atendendo ela presencial ou online? É presencial. Que bom. Você mandou essa outra foto. É um roxinho? Essa foto, ela falou que a família dela dá essas manchas e que agora ela tá aparecendo as mesmas manchas no corpo. Tá. Isso aqui é nível de estresse, tá?
Então, o cortisol está deixando os microvasos fragilizados, vem a adrenalina e noradrenalina dá os rompimentos. Esse roxo é de estresse, ela está em alto nível de estresse. E aí precisa trabalhar bastante o sistema nervoso autônomo parasimpático dela, os pontos de estresse, ansiedade e relaxamento. E trabalhar bastante a vinculação de segurança para ela se abrir. Faz sentido para ti, Polly? Muito sentido, ajudou muito. Tá. Mas vai mandando depois lá no grupo algumas informações sobre o tratamento. Tratou essa semana, manda. Eu vou te auxiliando, tá bom? E aí a gente vai compartilhando no grupo para os outros alunos acompanharem também, tá bom? Gente, de quem que é esse paciente aqui? Jô? Qual que é a queixa? Peraí, que eu até mandei lá no grupo, que é o que ela mais reclama. E agora que você perguntou, me deu branco. Ai, Jesus, é muita mensagem aqui. O que ela mais reclama é que ela não consegue sair do lugar, que ela não consegue pôr limite nas pessoas, ela não consegue. E ela tem muito trauma de abuso. Tá. Só que é tipo paralisia mesmo. É o trauma paralisia. Ela está no estado de paralisação. É isso que está acontecendo com ela. Vamos lá. Ela tem traumas. Ju, você atende ela presencial? Online. Ela é de São Paulo ou não? É de São Paulo. Pô, mano, ela conseguiria ir presencial e ajudar, hein? Então, é isso que eu estou tentando ver, mas por enquanto não está dando para usar o escritório onde eu ia atender no presencial. Tá. Ela mora próximo de você ou não? Tá. Vamos lá. Terreno biológico 5. Então ela precisa de zinico. O mineral para trabalhar trauma é a frequência de rubi. Peraí. Terreno biológico 5 precisa de Entra com zinco, zinico ou zincobre. zinico, zicobe. E aí você entra com mais dois minerais para trabalhar a ansiedade, que seria o rubi para desligar o processo traumático, ou vanádio ou joy. Eu entraria aqui com joy. Eu não sei como está o financeiro dela, se dá para entrar com aminoácido. Se puder entrar com aminoácido, entra com aminoácido do sistema nervoso por causa do estado que ela está. Para dar uma estabilizada nela, precisa estabilizar ela. Então, se ela puder, o aminoácido do sistema nervoso, terreno biológico 5, Joy Ruby, vai dar uma boa centrada nela. E isso vai te ajudar a abordar as questões emocionais. Mas aqui dá para fazer alguns exercícios de regulação. Exercício de regulação, né? Pega o estado emocional indesejado, pede para ela pensar no desconforto, acha no corpo onde ela sente a emoção. Isso é para ativar o sentir. Dá um formato e cor. E aí pergunta como ela quer sentir o inverso desse estado emocional. Puxa na mente o estado desejado, pensa no estado desejado, pede para ela se ela pudesse escolher um lugar para sentir o conforto da emoção desejada, formato e cor,
e pede para ela unir as cores e o corpo dela absorver as cores, porque algo que ajuda a dar uma centrada, esse exercício é bem básico de regulação emocional, né? Por quê? Porque quando ela tiver, vamos supor que ela sente muito medo. Então, o cérebro dela vai fazer como se ela tivesse uma única orientação, ela só sente medo. Parece que tudo vai vir medo, 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 medo. É como se ela estivesse sentindo apenas uma orientação emocional. E aqui a gente vai ter que fazer uma dupla orientação. Eu sinto medo, mas eu sinto outra emoção a qual eu desejo. E aí ela puxa no cérebro a imagem, sente no corpo, dá uma cor para a gente trabalhar referencial visual e senestésico, a visão e o tato. Ela junta as cores e o corpo absorve as cores. Então ela vai conseguir trazer para o sistema nervoso a dupla orientação. Sinto medo, mas eu sinto coragem. Eu sinto ansiedade, mas eu sinto paz. Eu sinto a tristeza, mas eu sinto alegria. Só para começar a regular ela. Ainda ela não está negociando com trauma, a gente só está regulando. E aí vai fazendo os processos de entendendo a origem do sistema de crenças, sensação emocionais, sentimentos, para conseguir chegar ao ponto de negociar com trauma. Ó, quando o pele está muito assim, ó, quando a pessoa faz isso, ela está se sentindo retraída, ela está se retraindo, tá? É quase uma sensação de timidez, mas não é uma timidez aqui, é uma vergonha de não se sentir apropriada, é uma sensação de inapropriação. Mano, essa mulher tem muito potencial, tá louco. Olha para esses dedos, olha o tamanho desse hálux, olha o tamanho dessa unha. Não é baita comunicativa, mas não está conseguindo acionar isso. Não está conseguindo acionar. Tem muito empilhamento. Tem muito empilhamento. Vai ter que desempilhar esses trens. Vamos lá. Conseguiu ter o norte aí, Jô? Ah, sempre tem essa parte dos minerais, eu acho que estava necessário, porque assim, eu estava preocupada mesmo com o caso dela, porque é uma sessão que eu não consigo fazer em menos de 2 horas. Porque assim, ela fica muito alterada, aí eu deixo ela ir soltando, porque como é online também não tem como ter tanto controle. E eu percebo que assim, juntou os abusos que ela sofreu com a parte de ter perdido o pai há há uns 3 anos que empilhou. A mãe tá idosa, precisando de cuidado e fica o tempo todo falando para ela que ela tem que mudar de cidade para cuidar dela porque ela é solteira. Então, assim, tá tipo a Entendi. cabeça virando aquele boom e nem eu nem ela já tava conseguindo ver, tipo, o que que dá pra gente tirar daqui. E eu tava pensando assim, talvez eu precise, eu até sugeri para ela passar no médico para ver a parte física. Porque eu também fiquei preocupada justamente com isso, dela não dar conta no momento de lidar sozinha com tudo En- que tá tendo. Entra com os minerais que já vai estabilizar, tá? E depois a gente entra para os próximos passos, tá bom? Mas vai me mandando informação desse caso, eu te ajudo com esse caso aí, tá bom? Beleza. Bem de Obrigada. boa. Pessoal, eu sei que Davi tem caso, o Hélio colocou um caso e a Lauren tem caso. Gente, eu quero muito ajudar vocês com esses casos, mas a gente vai ter que fazer o seguinte: eu vou colocar amanhã no grupo. Eu tenho um atendimento agora às 8, outro às 9, eu vou até às 22 hoje. Mas coloca as informações, queixa do paciente, idade, e aí amanhã eu coloco, se vocês quiserem que eu coloque a opção de minerais, eu coloco também para a gente desenvolvendo esses casos, tudo bem? Fechou? Pessoal, a gente vai ficar por aqui, tá bom? Muita gratidão, valeu, ótima noite para vocês, bom descanso. Até quarta-feira a gente coloca a gravação da aula lá, lá no grupo e amanhã eu coloco os outros casos, tá bom? Galera, beijo no coração, valeu, até mais!